Meus caros, boa noite. Estou aqui então para nós fazermos a nossa live hoje, falando justamente sobre São Bernardo de Claraval, né? Então que você possa ir deixando as suas observações, os seus comentários, conforme eu for fazendo a exposição, tá certo? E também convidando outras pessoas a estarem acompanhando essa nossa live, como se fosse uma aula hoje, um pouquinho sobre esse contexto medieval. Então, nós sabemos que São Bernardo de Claraval, ele nasce, né, no ano, mais ou menos ali no ano 1090 e morre em 1153, né? Então, final do século XI e meados ali do início do século XII, tá certo? Então toda a atividade dele vai estar mais no contexto do século XII. Mas me parece que antes de nós entrarmos um pouquinho no pensamento dele, seria interessante nós entendermos o contexto em que Bernardo está, né? Primeira coisa que é importante nós salientarmos quando se fala de Idade Média, infelizmente ainda no Brasil é muito forte a ideia de que o período medieval foi o período das trevas, né? Então existe muito ainda essa concepção de que a Idade Média foi um período de crendices, de superstições, de, enfim, de dominação, digamos assim, de uma mentalidade religiosa perniciosa que acabou atrapalhando, digamos, o avanço e o desenvolvimento do pensamento científico, do pensamento filosófico, etc. Ora, geralmente o período medieval, uma certa divisão que se segue, se coloca ali, é do século V ao século XV, né? Uma certa convenção aí nesse sentido, né? No que diz respeito a isso. Um autor como Boécio, por exemplo, como Severino Boécio, que é considerado o último dos romanos, né, e o primeiro dos escolásticos, o primeiro dos medievais, Boécio, que é ali do final do século V e início do século VI, né, já começa a datar aí toda essa transição, digamos assim, do período antigo da história da filosofia, né, já no contexto cristão. Então, da mesma forma que nós temos toda aquela filosofia antiga, né, o período antigo da filosofia antes do cristianismo, a partir da questão dos pré-socráticos, lá, né, no final do século VII, início do século VI a.C., e depois nós temos já todo o desenvolvimento do pensamento filosófico, figura de Sócrates, né, depois os próprios sofistas, nesse mesmo contexto, Platão, Aristóteles, enfim, o desenvolvimento da história da filosofia antiga. E aí nós temos o advento do cristianismo. E a partir do nascimento do cristianismo, do nascimento da igreja, nós sabemos que foi surgindo nos primeiros séculos o período da patrística, dos padres da igreja, né? Que foram os primeiros escritores cristãos que geralmente se colocavam, por um lado, como defensores da fé cristã, daquilo que de fato a igreja foi desenvolvendo, elaborando aquilo que ela acreditava, que tinha recebido do Cristo e dos apóstolos, e ao mesmo tempo também colaboravam para o desenvolvimento dessa própria doutrina e da elaboração e expressão desses dogmas, né? Ora, na patrística, ali no primeiro momento, nós temos os padres apostólicos, como Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, etc., e alguns textos, como a Didaqué, né, a Carta de Ogneto. Depois desse período mais apostólico, a partir do século II, nós temos os padres apologistas ou padres apologetas, tá certo?
que, como o próprio nome diz, procuravam fazer a defesa da fé cristã, a defesa do cristianismo, da igreja, contra os vários tipos de acusações que a comunidade eclesiástica sofria, tá? E ao mesmo tempo, né, nesse desenvolvimento, foram surgindo escolas e vários pensadores, como a escola de Alexandria, a escola de Antioquia, né? Ou seja, foi se desenvolvendo uma patrística grega, uma patrística latina, tá certo? Até que chegou, enfim, o chamado apogeu da patrística, do período, de fato, dos padres da igreja, né? Que já vinha se desenvolvendo, e aí é onde aparecem realmente aqueles grandes nomes que nós conhecemos, né? No lado grego, nós temos São Justino, por exemplo, ali na era dos padres apologetas, né? O próprio, enfim, autores como Clemente de Alexandria, né? Que também tem o seu valor. E nesse período mais aí de apogeu, que é já a partir de meados do século IV, e se coloca ali como uma data, um divisor, o ano 325, que foi o primeiro concílio de Nicéia. Nós temos nomes de um lado, né, da patrística grega, os padres capadócios, né, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Basílio, né, e depois do lado latino também, como Santo Agostinho, São Jerônimo, né, Santa Hilária de Poitiers, enfim, vai se tendo, digamos assim, todo um processo de síntese dessa filosofia grega, desse pensamento antigo, com o pensamento cristão, vai se desenvolvendo essa síntese, né? E aí vai tendo esse apogeu da patrística com esses grandes nomes e outros que eu não citei aqui. E isso vai até mais ou menos, né, no mundo latino até o início do século VII, e no mundo oriental, no mundo bizantino, até metade do século VIII, né? Geralmente se coloca São João Damasceno como o último aí grande padre da igreja, né? Pelo menos dentro da tradição católica se faz muito essa referência. A partir disso, nós evidentemente já estamos no contexto medieval, o Império Romano, né, foi ruindo, foi se desestabelecendo no mundo ocidental, a igreja foi colaborando muito para se estruturar essa cultura ocidental, e também nós temos um elemento importante aí, é que aos poucos vai surgir então o que se chamou depois de escolástica. Principalmente, nós temos ali no século XI, né, uma figura muito importante, que é Santo Anselmo, né, que foi beneditino, foi um monge beneditino, e conforme foi ocorrendo esse próprio desenvolvimento do pensamento medieval, né, antes disso, as reformas, as transformações ocorridas, principalmente todo o trabalho desenvolvido por Alcuino, né, que foi um grande mestre na época, chamado pelo imperador Carlos Magno, para fazer toda uma reforma, uma reestruturação do ponto de vista cultural e educacional. Surge então, né, mesmo antes disso, essa questão das escolas, seja do lado dos mosteiros, ou das catedrais, ou do próprio palácio, e aquilo que era o conteúdo, o método, o modo, a maneira como era ensinado na escola e o que era ensinado, foi se surgir então esse pensamento escolástico, né? Ou o que se chamou depois de escolástica, que é propriamente esse pensamento mais medieval. Então a patrística ela está muito ligada ao contexto dos padres da igreja, seja o contexto grego ou latino, e isso até no mundo ocidental até o início do século VII, no mundo oriental até metade do século VIII, e a escolástica, aí de fato nós já estamos nesse contexto bem medieval, né?
E um dos embates e controvérsias que muitas vezes existiram no contexto medieval foi essa discussão entre dialéticos e antidialéticos. Então, no século XI, por exemplo, nós temos de um lado a figuras como Anselmo de Besate, né, ou Berengário de Tours, que eram representantes desses dialéticos. E o que eram os dialéticos? Eram estudiosos, pensadores que valorizavam muito a retórica, a oratória, o uso da lógica para se discutir, para se debater, né, determinados assuntos, determinadas questões, inclusive questões bíblicas ou religiosas. E isso, evidentemente, acabava gerando muitas controvérsias, muitas polêmicas, porque acabava-se muitas vezes se questionando determinados princípios religiosos e às vezes até dogmas, né? Mas não só o fato de questionar, mas de muitas vezes também se banalizar, ironizar e tantas outras posturas, né? De ridicularizar o pensamento religioso, etc. Isso acabou gerando, evidentemente, uma reação contrária a tudo isso. Muitas pessoas começaram, então, a questionar essa valorização ou essa importância da dialética ou da lógica ou da retórica, até que ponto é importante estudar tudo isso, até a filosofia, ou até que ponto isso é perigoso, né? Então nós temos a figura, por exemplo, de São Pedro Damião, tudo isso ali no século XI, né? Você já tem esse embate, essa discussão. E São Pedro Damião, por exemplo, ele questionava profundamente, né, essa utilidade, essa importância de se estudar filosofia e chamava atenção para alguns riscos e alguns problemas que poderiam ocorrer, tá certo? Nesse contexto todo, portanto, a gente vê que alguns, por um lado, é como se valorizassem ou chamassem bastante atenção para a questão da fé e da importância da fé. E outros, de uma certa maneira, dizendo que o importante era mais a razão, a capacidade de compreensão racional que o ser humano tem, né, de articular ideias, conceitos, argumentos e procurar demonstrar racionalmente as suas teses, né, a sua perspectiva, o seu modo de compreensão das coisas. É nesse contexto que nós temos a grande figura de Santo Anselmo. Né? Santo Anselmo, como eu disse, foi um grande beneditino, onde Anselmo ele vai criticar, por um lado, tanto dialéticos quanto teólogos ou antidialéticos. Né? Ele vai dizer que os dialéticos pecam, né, por presunção. São pessoas presunçosas que acham que muitas vezes que pela lógica, pelo exercício, né, único da razão, seria possível compreender todas as coisas. E aí, Anselmo vai dizer, isso de fato é presunção, porque a razão humana tem os seus limites e existem determinadas verdades que de fato transcendem a própria razão. Né? Por outro lado, ele também vai criticar, fazendo uma certa observação crítica dos teólogos, porque ele vai dizer, olha, ele vai acusar os teólogos, muitas vezes também os antidialéticos, de negligentes, porque não basta crer. Eu devo crer para compreender, né? Anselmo, de uma certa forma, dá continuidade à tradição agostiniana do crer para compreender, mas de fato eu devo, na medida do possível, buscar compreender aquilo que eu creio, né? Porque eu não creio para crer, mas eu creio na esperança também de um dia poder entender e compreender aquilo que creio, mesmo sabendo que nessa vida, nesse mundo, há um limite em tudo isso, né? Que eu vou entender as verdades da fé, por exemplo, até um certo ponto. Então, Santo Anselmo, do jeito dele, do modo dele, nas suas obras, nos seus textos, seja no monológio, no proslógio, etc., ele vai frisar justamente como que se dá essa relação entre fé e razão, e outros textos também, onde ele vai discutir essas questões. Porém, o que ocorre é que todo esse debate, toda essa discussão,
toda essa efervescência intelectual, cultural, ela vai ser muito mais intensa no século XII, né? Então a gente vê que São Bernardo de Claraval, que era proveniente de uma família nobre, né, francesa, ele que de fato foi um abade francês e que em determinado momento da sua vida entrou na ordem cisterciense, né, nesse mosteiro, nessa abadia, tá? E, e vai ser um grande colaborador da reforma que essa ordem vai passar, né? Vai ser um grande colaborador no sentido do desenvolvimento dessa espiritualidade monástica e, por conseguinte, da espiritualidade cristã, essa preocupação central da relação do humano com o divino, né? Do homem com Deus, da busca que o ser humano tem por Deus, desse desejo que o ser humano tem no seu coração pelo divino, pelo absoluto, pelo transcendente, né, pelo sagrado. E, portanto, Bernardo de Claraval vai ser um dos grandes nomes do século XII. Né? Ele que nasce no final do século XI, como nós vimos, né, como eu mencionei aqui, no ano 1090, né, mas depois vai se desenvolver mais nesse contexto aí do século XII. Geralmente, São Bernardo, ele é muito lembrado, né, devido às suas controvérsias, digamos assim, com Pedro Abelardo, que também é um grande nome do período medieval, né? E São Bernardo, de fato, ele vai se envolver em muitas controvérsias, tanto políticas quanto eclesiásticas, do período dele. Né? Ele vai ser um apoiador das cruzadas, ele vai ter uma preocupação muito grande com manter essa integridade da fé cristã, do pensamento cristão, da doutrina cristã. E repito, né, se nós pegarmos toda uma literatura, toda uma bibliografia que existe, geralmente acaba se exaltando e se elogiando muito a figura de Abelardo, colocando Abelardo como aquele que muitas vezes foi perseguido, incompreendido, injustiçado, etc., e que foi perseguido principalmente por São Bernardo, segundo alguns, né? E a figura, às vezes, que se tem de Bernardo de Claraval é justamente daquele inquisitor, né? Dogmático, intolerante, que queria impor a sua fé, a sua verdade, etc. Quando, de fato, nós começamos a ler a obra de São Bernardo, e ele tem textos muito interessantes, né? São Bernardo escreveu várias obras. Ele escreveu uma obra sobre os graus da humildade e da soberba, né, que foi traduzido só há pouco tempo em português, esse texto aqui, né? Então, os graus da humildade e da soberba, pela editora Concreta, onde ele fala desses diversos graus, né, da humildade, o que seria essa humildade, o que seria essa soberba. E ele relaciona muito a um certo comentário que ele faz também à regra de São Bento. Né? Então, um texto muito interessante, onde ele chama a atenção sobre a importância desse binômio na vida espiritual do monge, né? Mas de qualquer cristão, ou seja, como que nós devemos saber lidar com essa problemática do orgulho, da soberba na nossa vida, e como vivenciar os vários aspectos da humildade. Né? Uma outra obra que também ele escreveu, que também tem em português, que é De Diligendo Deo, né? Deus há de ser amado, tá certo? Ou sobre o amor de Deus, etc. O amor o amor de Deus. Então aqui ele coloca também esses vários aspectos, ele chama a atenção para os vários
níveis, como se fossem degraus que nos levam até Deus, que vão nos ajudando a se aproximar de Deus, né? Os vários pontos que nós devemos enfrentar e tratar para ir buscando cada vez mais Deus intensamente na nossa vida e se aproximando dele, né? Da mesma forma que ele tem um texto, um tratado sobre a questão, né, um opúsculo sobre o livre-arbítrio, que também tem essa daqui, essa tradução para o português, tá? E que é uma temática extremamente importante e interessante. Então, o que a gente percebe, de fato, no primeiro momento, repito, quando se fala de São Bernardo de Claraval, geralmente se lembra de São Bernardo ou como aquele que simplesmente apoiou as cruzadas, e aí nós temos um problema, porque geralmente o conhecimento e a referência que as pessoas têm sobre a questão das cruzadas é extremamente pífio, né? É aquilo que elas leram no Super Interessante, Galileu Galilei, né? Enfim, revista Época ou Veja, não sei. Então nós sabemos, ou aquilo que ela ouviu dos professores de História e de Filosofia no ensino médio, né? Uma visão, uma compreensão, eu diria no mínimo extremamente limitada do que foram as cruzadas. Então, repito, quando se fala que ele foi um apoiador das cruzadas, isso já gera a ideia, né, uma visão bem negativa de Bernardo de Claraval. Tá? Então, repito, ele geralmente é lembrado devido a esse atrito, conflito, debate, discussão, controvérsias com Pedro Abelardo, principalmente determinadas concepções que Abelardo tinha sobre a questão da trindade, ou determinadas concepções no âmbito da moral e da ética, enfim, vários aspectos da doutrina cristã, tá? E também as suas discussões com Gilberto de Laporré, que também tinha concepções não muito ortodoxas referente a Deus, sobre Deus, a trindade, etc. Mas São Bernardo, repito, foi muito mais que tudo isso. Além de ser um grande colaborador e reformador da ordem cisterciense, né? Além de ser alguém extremamente importante no contexto eclesiástico, ele foi, de fato, um grande pensador, né? Mesmo que nós não encontremos ali, talvez, uma preocupação tanto de fazer um grande tratado de filosofia, etc., mas, com certeza, ele colaborou profundamente para o desenvolvimento da teologia mística cristã, né? Nessa questão da relação do homem com Deus, né? E a partir disso é óbvio que para ele discutir esse aspecto místico, ele teve que se preocupar também com outras coisas. Ou seja, nós vamos encontrar nas suas obras, infelizmente a maioria dos seus textos não tem em português, tem esses que eu mostrei aqui, tem esse outro que saiu também há pouco tempo, né? As Heresias de Pedro Abelardo, segundo São Bernardo de Claraval. Esse texto é muito interessante e importante porque nos ajuda a dirimir um pouco aquela visão negativa que nós temos de São Bernardo, né? E mostrar que, de fato, ele não odiava ninguém, ele não queria perseguir ninguém, mas era alguém que amava profundamente a Deus e a verdade e que se preocupava muito, né, em manter a fidelidade à doutrina, à sã doutrina, e, portanto, num ato de amor, num ato de caridade, de ajudar, muitas vezes, aqueles que se desviam da doutrina que foi revelada, a ajudar essas pessoas a se voltarem para o caminho de Deus, para o caminho da verdade. Hoje em dia não está muito na moda falar sobre tudo isso, né? Hoje em dia o fato de você defender uma determinada postura, mesmo que seja com toda delicadeza, né, mesmo com toda a vênia, mesmo que você respeite a liberdade de expressão do outro, né, o direito que a pessoa tem de expressar as suas ideias, as suas opiniões, mas hoje em dia é uma dificuldade muito grande, né, de defender ao mesmo tempo o direito do debate, da discussão, de discordar, né, de dizer, olha, eu discordo do que você está dizendo, porque entendo que seja equivocado, etc. Uma pessoa que já se posiciona, mesmo com toda educação e postura
repito, com respeito referente a tudo isso, ela já é taxada de intolerante, de dogmática. E tanto que vocês podem ver nos meios de comunicação em geral, quando alguém quer se ressaltar alguma coisa de intolerância, alguma coisa retrógrada, alguma coisa ultrapassada, né, descabida, supersticiosa, geralmente o que os jornalistas falam e alguém no meio de comunicação fala, né? Ah, nós estamos voltando para o período medieval. É aquilo que eu disse no início, né? Essa visão obtusa, totalmente questionável e que não corresponde à realidade de uma Idade Média com o período das trevas, como se não tivesse ali nenhum tipo de desenvolvimento intelectual, nenhum tipo de vida intelectual. Agora, repito, mesmo que nós admitamos que em Bernardo de Claraval, que se acentua muito mais ao aspecto teológico, religioso, a sua teologia mística, é no sentido genuíno que ele desenvolve isso, né? É uma teologia mística que pressupõe toda uma antropologia, toda uma concepção de ser humano. Quem é de fato o ser humano? Né? O que significa essa natureza humana, essa realidade humana? Então, nós vemos que um ponto fundamental no pensamento de Bernardo de Claraval, que nós encontramos nos seus textos, é essa preocupação de dizer, evidentemente, a partir da fé cristã, né, o que é o homem. O que significa dizer que ele foi criado por Deus? O que significa dizer que ele foi imagem e semelhança, que ele é a imagem e semelhança de Deus? Ou o que significa dizer o que aconteceu com o ser humano no paraíso, né, na sua queda, o que ele perdeu na medida em que ele foi se afastando de Deus? Qual é o tipo de ferida que o ser humano traz em si? Então, Bernardo de Claraval chama muita atenção e analisa bastante esse aspecto antropológico. E é lógico que ao analisar essa dimensão antropológica, se faz necessário, evidentemente, também, concomitantemente a tudo isso, você ter uma visão de mundo, né? Há uma cosmovisão ali, ou seja, a maneira como ele compreende o mundo, a realidade, o ser, né? Ou seja, acaba tendo por trás disso toda um tipo de metafísica, né? De ontologia, ou seja, uma concepção do ser, uma concepção do real, né? Dos princípios primeiros, das causas primeiras. Então, Bernardo de Claraval, ele tem também ali essas reflexões, mesmo que num primeiro momento, talvez para ele, as questões centrais não sejam essas. Ou seja, ele de fato, a questão antropológica é muito importante. Eu preciso conhecer a realidade humana, eu preciso saber quem eu sou, né? Eu preciso ter claro essa antropologia da natureza humana, do homem como criado por Deus, e toda essa dimensão de imagem e semelhança, mas também de pecado, de queda. E é aí que entra um segundo ponto, que para Bernardo de Claraval também é extremamente importante, que é a questão da liberdade. Como compreender essa lógica, essa dinâmica da liberdade na vida humana? O que é a liberdade? Até que ponto é possível dizer que liberdade e livre-arbítrio é a mesma coisa? O que é ser livre? O que significa de fato ser livre? E aí, para desenvolver tudo isso, aí me parece que entra um terceiro elemento, que é fundamental no pensamento dele, que é a questão do amor. Qual é o lugar do amor na vida humana? Então, se por um lado ele chama a atenção do ser humano como criatura, como imagem e semelhança de Deus, mas que pecou, que caiu, e enquanto criatura ferida, acaba vivenciando toda uma dimensão de servidão, de escravidão, e que precisa não só ser tocada na sua inteligência, mas principalmente na sua vontade. A sua vontade precisa ser tocada, curada pela graça de Deus. Mas para que isso de fato vá produzindo todo um efeito, né? Nós também precisamos, por um lado, entender qual é a força e o peso do amor. Porque existe, de fato, a importância do amor na vida humana, mas há aberrações do amor.
Existe um tipo de amor que é profundamente desordenado, que acaba muito mais destruindo o ser humano do que colaborando para que ele encontre Deus na sua vida, para que ele atinja, digamos assim, o seu fim último, né? Por isso que Bernardo também chama a atenção para isso, ou seja, vamos compreender de fato o que é o amor, né? E não só compreender o que é o amor, mas entender que talvez a cura do ser humano, da sua vontade, se dá pelo amor, pela vivência do amor de Deus em nós. Então, de fato uma teologia mística, como eu já disse, no sentido profundo e genuíno do termo, né? Não é uma coisa banal, não é uma coisa meramente de uma teologia qualquer, extremamente superficial. É algo de fato que nos convida a refletir sobre a realidade humana, sobre a vivência interior do ser humano, na dimensão tanto do seu intelecto como da sua vontade, da importância de Deus na nossa vida e da necessidade que nós temos da graça de Deus e do amor de Deus em nós, né? Então, é um autor, é nítido, por exemplo, a retomada que ele faz de Santo Agostinho, tá certo? Ele tem esse apreço e toda essa ligação com a tradição agostiniana, mas qual é o Agostinho, de fato, que Bernardo de Claraval talvez saliente mais? Com certeza, é o Agostinho mestre espiritual, é o Agostinho teólogo, é o Agostinho moralista, é o Agostinho asceta, né? É o Agostinho que também se preocupa profundamente em ajudar o ser humano a encontrar o caminho que conduz o homem à pátria da bem-aventurança celeste. Ter claro qual é tudo isso. E o que é interessante, evidentemente, que São Bernardo de Claraval, ele não fica simplesmente repetindo o que outros autores disseram antes dele, né? Mas, enfim, ele tem um modo próprio, né, de desenvolver tudo isso. Então, a minha intenção hoje era de fato fazer uma apresentação, né, um pouquinho geral desse contexto medieval, diferenciando a patrística da escolástica e mostrando em que contexto nasce Bernardo de Claraval e que ele desenvolve de fato o seu pensamento. Em português, como eu disse, aos poucos vão saindo alguns textos, algumas obras de São Bernardo, né? E além do texto latino, que é original, pela BAC, né, em espanhol, nós temos as obras completas de São Bernardo, é bem interessante, e também em outras línguas, né, em francês, em inglês, italiano, etc. Em português saiu há pouco tempo esse livro aqui pela editora Cultor de Livros, né, São Bernardo de Claraval, do Ludi, do Ayrbe Ludi, e eu recomendo, um texto muito interessante, né? Mostra toda a história, bibliografia, desenvolvimento da vida dele. Então é bem interessante esse livro, vale a pena. E também a editora Paulus lançou esse livro aqui há pouco tempo, é um clássico, né? De Etienne Gilson, A Teologia Mística de São Bernardo de Claraval, onde esse famoso tomista, né, que foi o Etienne Gilson, ele chama a atenção para vários aspectos do pensamento de São Bernardo, tá bom? E enfim, lógico, aos poucos vão surgindo outros trabalhos, mas é um autor que vale a pena, me parece, a gente ler, estudar e conhecer um pouco mais, tá? Como eu havia já colocado na minha página, no dia 15 de julho eu vou estar dando um curso de espiritualidade ali no salão da Igreja de São Gonçalo, aqui em São Paulo, atrás da Catedral da Sé, né? Ali na Praça João Mendes, atrás da Catedral da Sé, no salão da Igreja de São Gonçalo, no dia 15 de julho, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, eu vou estar dando um curso de espiritualidade sobre São Bernardo de
de Claraval, especificamente sobre a teologia mística de São Bernardo. E aí eu vou estar falando um pouco mais sobre a sua vida, a sua obra, e principalmente a sua antropologia, a visão que ele tem de ser humano, e quais são os desdobramentos desse pensamento dele sobre o ser humano e como que ele vê de fato essa relação do humano com o divino. E eu vou estar trabalhando principalmente esses dois livros aqui, né? Os Graus da Humildade e da Soberba, e esse daqui, Deus há de ser amado. Tá? Então, se você tiver interesse, basta você mandar um e-mail, né, para kenosis.contato@gmail.com, manda um e-mail para esse e-mail com seu nome completo, e aí você vai receber as informações para você fazer o pagamento da sua inscrição, tá? Eu espero que essa live tenha ajudado um pouco você aí nessa compreensão, né, de quem foi São Bernardo de Claraval, alguns aspectos do seu pensamento, e principalmente, né, acho que isso é um grande sinal de que, de fato, na Idade Média, nós temos momentos, digamos assim, difíceis, como qualquer outro período da história, mas também nós temos momentos extremamente interessantes de efervescência intelectual. Isso porque nós tratamos até o século XII. Se nós fôssemos falar do século XIII, por exemplo, que é o século de São Boaventura, São Tomás de Aquino e tantos outros autores, e mesmo da escolástica posterior, nós vamos ver que, de fato, a Idade Média não teve nada de período das trevas. Ela pode ter tido os seus problemas, os seus desafios, os seus erros e acertos, como qualquer outro período da história da humanidade, né? E me parece que os medievais têm muitas coisas a nos dizerem, pelo menos que nos leve a refletir e a pensar em muitos pontos e questões que nós, no mundo contemporâneo, nos enfiamos, muitos problemas, e não sabemos mais o que fazer ou por onde sair. Então eu agradeço aqui a sua atenção. Se você tiver, né, peço que você deixe aí o seu comentário, o que você achou. E se tiver alguma dúvida, deixa a mensagem na minha página, deixa a pergunta na parte de mensagem, não em aberto, mas em privado, né? Deixa a sua pergunta que eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que seria interessante, que ia servir de formação para alguém, tá? E futuramente eu pretendo fazer outras lives sobre outros autores, outras obras, aqui pela minha página do Facebook, tá bom? Abração, tudo em paz, fica com Deus. Tchau, tchau.